É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal. Confira as principais notícias. Cidadão de 80 anos, acusado de engravidar menor de 15 anos no bairro Rocha Pinto. Família da vítima pede justiça. Autoridades sanitárias na Huila registraram mais de 200 mil casos de malária em 3 meses. O desporto, Petro de Luanda leva para a galeria o 18º título de campeão nacional. Da página internacional, África do Sul inicia a contagem de votos após forte afluência às urnas. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 30 de maio de 2024. Garanta técnica ao João Anselmo, editou a Janete Meio-Dia, apresenta as notícias Edna Firmino. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Um cidadão de 80 anos é acusado de ter engravidado uma menor de 15 anos no bairro Rocha Pinto, em Luanda. A família da vítima pede intervenção das autoridades para que seja feita a justiça. Os dados são com Vinícius Mateus. O abuso sexual e a fuga à paternidade são situações que levam muitas crianças aos centros de acolhimento. A informação foi avançada pelo chefe do departamento do INAC, Bruno Pedro. Tivemos a oportunidade de destacar aquilo que tem nos estado a preocupar é a situação da fuga à responsabilidade paternal. É das situações que mais nos preocupa, porque as nossas estatísticas têm, durante muito tempo, continuamente revelado que a fuga à paternidade, infelizmente, é a situação que mais acontece com as crianças por parte dos seus encarregados, dos seus responsáveis, e como consequência nós temos várias situações. Hoje temos o fenômeno criança em situação de rua, mas boa parte dessas crianças nós hoje sabemos que têm pais, estão até localizados e que muitas vezes, por várias razões, elas continuam no ambiente fora da família. Temos o abuso sexual que está também a nos preocupar, são situações que diariamente vamos presenciando. Felizmente, por causa do trabalho de informar a sociedade, de sensibilizar a sociedade e as próprias crianças, hoje as denúncias vão surgindo cada vez mais, o que dá muitas vezes a impressão de que os casos estão a aumentar, mas na verdade o que tem estado a aumentar são as denúncias. Tem revelado, portanto, os casos que outrora aconteciam e morriam no seio das famílias. Mais de 200 crianças estão sob a responsabilidade das Acácias Crianças SOS de Angola. O diretor do Centro de Acolhimento, Afonso Castro, disse que quase todas as crianças vão parar à instituição por negligência parental. Nós estamos a falar em construir o futuro da manhã. Nós estamos a falar em focar exatamente naquelas crianças que mais precisam do nosso apoio. São as crianças vulneráveis, são as crianças que perderam os cuidados parentais, são aquelas que estão em risco de perca desses cuidados. Então nós queremos fazer diferença especial nessas crianças, a partir de acolhimento, a partir também do próprio empoderamento juvenil, para que eles possam se tornar adultos independentes e também contribuintes ativos na sociedade. E, acima de tudo, fazer com que cada criança que esteja nesta condição possa desenvolver-se no seu máximo potencial, mas dentro de uma família. E este é o nosso grande objetivo, a nossa grande missão, providenciar um lar com amor para cada criança necessitada. Nós temos um programa de acolhimento e, neste momento, o programa de acolhimento alcança 300 crianças. Este programa está a sofrer transformação, nós estamos agora a desinstitucionalizar, mas, a princípio, nós já contamos com 300 crianças nesse acolhimento. Afonso Castro destacou também que as questões de acolhimento, desenvolvimento psicológico e problemas sociais têm sido foco das aldeias crianças SOS de Angola. Nós sabemos que as nossas comunidades vulneráveis têm carências enormes, como a questão de sanidade, a questão de saúde. Existem projetos capitais que foram apresentados aqui para que possam ser financiados e assim termos maior acesso à água. Nós temos também o fator de combate à própria pobreza e tudo isto está alinhado aos planos do governo e aos alvos de desenvolvimento sustentáveis. Então trouxemos isso tudo também para que a comunidade em geral possa fazer diferença nas famílias e nas crianças em particular. Para que anda troço, o evento serviu para perceber o tipo de sociedade que pretendemos para os próximos anos. Ficou retido que a qualidade da sociedade que nós pretendemos para o presente e para o futuro tem essencialmente a ver com as famílias e que a criança está no centro de qualquer sociedade.
E, acima de tudo, independentemente de estarmos a caminho do mês da criança, há um trabalho contínuo e que nós, sempre que tivermos que ver uma criança, tem que ser motivo de alegria e, para tal, todos nós temos que estar imbuídos no mesmo espírito. Conhecendo que a nossa média, a fuga à paternidade acaba por ser a principal causa dos problemas da criança, é uma preocupação, então vimos que é preciso que nós trabalhemos na criança para poder ter certeza do homem do futuro. O objetivo das aldeias de crianças SOS de Angola é cuidar das crianças desfavorecidas e sem a proteção da família para que conheçam um lar. Ouvíamos a matéria de Vinícius Mateus sobre as aldeias crianças SOS de Angola, onde foi realizado um evento sobre a responsabilidade social na proteção de menores em Luanda. Agora sim, vamos passar para a matéria de um cidadão de 80 anos que é acusado de ter engravidado uma menor de 15 anos no bairro Rocha Pinto, em Luanda. A família da vítima pede intervenção das autoridades para que seja feita a justiça. Volta a antena, Vinícius Mateus. Por favor, me ajuda! Eu tô sozinha, pai. Eu tô sozinha, Senhor. Eu não tenho como ajudar essa menina com essa gravidez, esse filho que tá vindo. Eu também sou doente, eu preciso que me ajude também. Este é o choro de uma mãe desesperada por ver o futuro da sua filha ameaçado por uma gravidez, um ato que resultou do crime de abuso sexual. A tia da vítima, Paula Andrade, alega que o suposto implicado de 80 anos aproveitava-se dos momentos em que a menor se encontrava sozinha em casa e levava-a para o quarto de um de seus filhos, onde consumava o ato. Chamava a menina e lhe dava o dinheiro para ir comprar o pacote, esses pacotinhos de uísque, gin, sim. E o senhor, quando ela chegou para entregar os pacotes, puxou a menina lá dentro na sala e foi aí quando começou. Percebemos com 4 meses, agora ela já está com 8 meses e já está pronto a ter o bebê. Nem assistência médica, nem apoio, ainda recebemos ameaça. A vítima conta que a família do suposto envolvido terá pedido que hipotecasse a paternidade a outros jovens. Nesse domingo passado, a mulher dele me apagou atrás do colchão. O tio que foi me esconder atrás do colchão. A senhora me pega na mão, liga na família do marido para vir. A família do marido me fala, não falam nada da tua família. Se você falar, no dia que nós vamos vir aqui, ouvir mais isso, vamos te bater. Primeiro eu mostrei um que era amigo do meu tio. Eu mostrei ele jurou que não é. Depois eu mostrei outro que pinta a unha. Toda vez que ele abusou de mim, amarrava papando na boca. Só quero estudar, ajudar minha família. Eu pedi muita ajuda. A mãe da menor, Ana Andrade, pede aos órgãos de direito que seja feita a justiça e apela ao responsável pela gravidez o cumprimento das suas responsabilidades. Eu quero a justiça pela minha filha. É o futuro que ele estragou. Eu só quero que ele me ajude a apoiar a menina, pagar o estudo da menina. Eu só quero que a minha menina continue a estudar e dar sustento nos dois. Só que eu quero. Eu quero que ele pague por isso. Caso se confirme a veracidade do ato criminoso, o suposto envolvido arrisca-se a pegar uma pena de 12 anos, de acordo com o jurista Alfredo Chipepe. Estamos diante de um crime público que vamos encontrar no artigo 192 do Código Penal. A lei não faz o diferente senão criminalizar o autor, porque o autor tem de assumir pelo crime cometido. Não obstante ele ter 80 anos, mas que o crime deve ser assumido como tal. Quando alguém se encontra nesta condição de gestante, carece de cuidados, então o senhor deve assumir. A moldura penal deste tipo de crime, conforme eu dizia, não é? No artigo 192, no seu número 2, está entre 3 a 12 anos de prisão. Ouvíamos Alfredo Chipepe, jurista. Em apenas 3 meses, a província da Huila registrou mais de 200 mil casos de malária e cerca de 60 mortos em consequência desta doença, que é a segunda causa de mortalidade no país. A Direção Provincial de Saúde Pública, na voz do chefe do Departamento de Saúde Pública, Kelson do Carmo, considera que as chuvas que se abateram pela província contribuíram para o agravamento da situação. Nós temos o registro de 226 mil casos, 439. As localidades mais preocupam é o município do Cuvango, Lubango, Matala, Quilengues, Nakakula,
mais frequentemente no município de Vito Vivale e Chituto, Chicomba, Chipindo. Mas, entretanto, apesar de registrar menos casos no município da Chibia, nós temos um aumento além do normal, do número de casos. Está acima do limiar epidêmico normal dos casos no município da Chibia. Como foi observado, nós tivemos um aumento das descargas pluviométricas, que levou-se consequentemente a um número de reservatórios e alguma deficiência nas medidas de prevenção. Aumento do número de população levou a esse aumento do número de casos. Quer dizer que nos 3 meses nós tivemos um registro de aproximadamente 60 óbitos. Quanto aos casos de doenças do Fórum Respiratório, a situação é igualmente preocupante, uma vez que os números do primeiro trimestre não são animadores, segundo o Carlson do Carmo. Nós registramos 62.725 casos de doenças respiratórias, sendo as principais os resfriados, faringite, pneumonia, otite e temos alguns casos de asma registrados. Entretanto, não temos praticamente registro de óbitos, visto que grande parte dessas patologias são virais e cujo tratamento é sintomático e dificilmente leva a óbito. Mas, geralmente, no tempo fresco, nós temos diminuição da umidade do ar, devido também ao elevado número de poeira, aumenta o número dessas doenças alérgicas, aumenta os pacientes com doenças pulmonares crônicas. Kelson do Carmo fala das ações que a Direção Provincial de Saúde Pública tem desenvolvido junto das famílias no sentido de prevenir as doenças respiratórias, numa altura em que o país já vivencia o período de cacimbo, também conhecido por tempo seco ou frio. Cuidados básicos, eu refiro-me em não ficar em sítios com conglomerado de pessoas fechados, maior consumo de água, cobrir-se, usar roupas longas, casacos, calças e camisas de mangas compridas em períodos em que esteja muito fresco, em locais com bastante poeira, o uso de máscara e uma alimentação saudável, porque para a prevenção das patologias urge a necessidade de manter uma boa imunidade para a prevenção da doença. Se nós não tivermos um organismo saudável, daí maior facilidade de ter alguma patologia. E é importante realçar que as faixas etárias, as crianças e os idosos são os mais afetados. Malária e doenças respiratórias constituem as principais preocupações das autoridades de saúde pública na província da Huila. Angola é considerado um país endêmico em termos de doenças tropicais negligenciadas, sendo possível detectar várias patologias num só indivíduo, com destaque para a lepra, sarna, trypanossomiase humana africana, raiva, dengue e chikungunya. E as províncias mais afetadas são Cunene e Namibe. A informação foi passada pela Coordenadora Nacional de Doenças Tropicais Negligenciadas, Maria de Almeida, numa ação formativa que os deputados da 6ª Comissão da Assembleia Nacional tiveram com médicos especialistas. Angola é coendêmico para as doenças tropicais negligenciadas, tanto de quimioterapia preventiva quanto de gestão de casos. Nós temos perto de 115 municípios endêmicos para xistossomiase. Dizer que temos 91 para elementos, temos também 48 para oncocercose, temos 38 para filariose linfática. Das duas províncias que nós conhecemos muito bem, Cunene e Namibe, são apenas 11 municípios. E nós estamos com 10 endêmicos para o tracoma. São doenças tão devastadoras, com incapacidades irreversíveis. Nós estamos a falar de tracoma. O tracoma, se não for prevenido em tempo oportuno, nós podemos encontrar na comunidade pessoas cegas. O mesmo sucede com a oncocercose. Nós podemos ter problemas de pé de elefante e de hidroceles se nós não fizermos a prevenção contra a filariose linfática. Maria de Almeida disse que o uso de água imprópria para o consumo humano domina as causas de doenças como da urina de sangue, que pode evoluir para o cancro da bexiga. As pessoas vão para o rio lavar, ali a cercária penetra. E ele é o causador da xistossomiase, que depois dá-nos como primeiro sinal a urina carregada, que depois ela pode evoluir até para o câncer da bexiga. Mas do consumo da água, a doença que cursa com o consumo da água é a drancoculose, que é a doença que nós temos nesse momento no Cunene, é uma doença de erradicação. O consumo daquela água das chimpacas é preciso sim consumir. Consumindo aquela água não tratada, a água da chimpaca, aquela água verde, aquelas características que cada um de nós conhece, ela pode sim ser o causador da transmissão do parasita do verme da Guiné.
O Ministério da Saúde tem realizado campanhas de tratamento de doenças tropicais negligenciadas, mas o desafio passa por implementar a desparasitação no ensino primário, segundo Maria de Almeida. Em 2023, nós realizamos perto de 13 milhões de tratamentos. For atribuído esse pacote como questão curricular, o Ministério da Saúde só precisará disponibilizar o medicamento na altura das aulas, não é? E isso podia ser o aluno que entrou na escola, que tem 5 anos e que vai sair aos 14 anos, ele tem que fazer o pacote da desparasitação, sem custos, sem pensarmos em distribuidores, sem pensarmos em ter um parceiro. Então, aquilo seria uma questão consensual dos dois ministérios. Ouvíamos a Coordenadora Nacional de Doenças Tropicais Negligenciadas, Maria de Almeida. A iniciativa da Comissão de Saúde, Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da Assembleia Nacional busca ampliar o conhecimento e consciência sobre essas efemérides que afetam milhões de pessoas em regiões tropicais e subtropicais. Cidadão acusa uma empresa de segurança privada de despedimento sem justa causa e sem direito à indemnização. Quem traz os detalhes desta história é a Brígida Icala. Os casos de despedimento sem justa causa, a não inserção no Instituto Nacional de Segurança Social e a falta de registro das contribuições devidas nas contas do INSS têm sido algumas das situações levantadas quando se trata de questões laborais. O Sr. João Gonga, de 64 anos, conta que trabalhou durante 14 anos como segurança de uma empresa privada denominada Lince e alega que foi despedido de forma injusta, sem nenhuma indemnização. Eu fui despedido através do roubo que passou lá na empresa. Assim que foi no terreno recuperar todo o material, apresentamos no dono da empresa. A nossa empresa, aqui a Lince, fomos na direção, passamos uma semana de suspenso. A segunda semana fomos despedidos. Fazia 3 dias e 3 noites. Mais tarde reduziram, ficou por 24/48. Guardei muitas empresas como segurança, nunca aconteceu isso. Apesar do despacho emitido em 2021 pelo Tribunal de Comarca de Luanda, a entidade empregadora, até a data presente, não cumpriu com as suas obrigações, situação que tem condicionado o sustento da família. No tribunal, também se informei quando me deram esse despacho. Eu me sinto realizado, estou com 64 anos de idade. A empresa não mete meu dinheiro na Casa Social para me ir na reforma. Até agora não tem solução nenhuma. Tenho filhos para estudar, não tem valores para pagar na escola. A idade já está subindo. A minha mulher vende peixe, mas não ajuda, marca de energia, marca da escola, marca da comida. Outros estão nesta situação, como é o caso de Manuel, que igualmente trabalhou durante 30 anos como segurança e hoje se sente abandonado à sua sorte. Nós trabalhamos, somos descontados e depois não fazem os pagamentos. Na segurança social é complicado. É mesmo aquilo a depender dos filhos. Isso é doloroso. Eu tenho família, estou a sofrer, depois vem do AVC, eu sou pai de casa. Isso é triste, isso não se faz. Dá o direito, eu já estava na expensão, notifiquei a empresa. Até hoje não se vê nada, transferiram o caso ao tribunal. Saiu do Cazenga até aqui para ver uma ginástica. Vim a pé de lá para aqui, saí de lá 6 e pouco, fui queimando o meu tempo para me mandar, mesmo assim eu volto a pé, por falta de meio financeiro. A Lince resolve só o problema dos comprovativos, que é para poder dar o avanço do meu processo. E não só em mim, a todos. Trabalho de segurança é um trabalho de alto risco. De acordo com a legislação em vigor, a entidade empregadora deve cumprir com as suas obrigações perante os seus trabalhadores. Tentamos contactar a direção da empresa Lince, todavia sem sucesso. Agora, política de Angola e do mundo. Angola será placa giratória para investimentos uruguaios na África Austral. Produtos angolanos poderão ser comercializados naquele país sul-americano. A intenção foi manifestada durante o encontro entre uma delegação do Ministério das Relações Exteriores e a Câmara do Comércio Uruguai-África. A Cristovina Bunga completa a informação.
Angola poderá ser a placa giratória para investimentos uruguaios na África Austral e alguns produtos desta região serão comercializados naquele país sul-americano. A intenção ficou registada no encontro que a delegação do Ministério das Relações Exteriores, chefiada pelo secretário de Estado Domingos Custódio Vieira Lopes, manteve nesta quarta-feira com os responsáveis da Câmara de Comércio Uruguai-África. O secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, fez uma panorâmica sobre a realidade do país, lançando na ocasião um desafio ao empresariado uruguaio para aplicar capital no solo nacional e apostar na participação nas feiras de investimentos realizadas em Angola. Domingos Vieira Lopes reforçou a existência em Angola de zona livre para a implantação de investimentos estrangeiros, bem como lembrou que o Uruguai faz parte dos países com luz verde para entrar no território nacional por um período de 90 dias sem a necessidade de obtenção de visto. O embaixador de Angola na Argentina, Azevedo Xavier Francisco, incentivou o empresariado uruguaio a identificar áreas para o investimento pretendido, chamando a responsabilidade da missão diplomática para indicar as vias para a concretização do negócio. Azevedo Xavier Francisco transmitiu ainda o empenho do governo angolano na expansão da indústria do turismo em alta escala. Por seu turno, os responsáveis da Câmara Uruguai-África, na pessoa de Washington Fernandes, diretor executivo de agremiação, aceitaram com bom agrado as propostas apresentadas pela parte angolana, manifestando a total disponibilidade de realizar investimentos em Angola. Vale realçar que a Câmara de Comércio Uruguai-África foi criada a 11 de novembro de 2010 por um grupo de empresários uruguaios com o apoio de países africanos acreditados em Montevideo. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. O porto do Namibe é a maior infraestrutura portuária e a terceira mais importante do país, por ter uma posição estratégica e privilegiada, por ser a única porta de saída marítima para os países como a Zâmbia, Botsuana e também para uma parte considerável da Namíbia. A Madalena Suculati tem outros dados. Consolidar as reformas no setor e potenciar Angola para o hub regional de transporte e de logística será o lema do 15º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, que acontecerá na província de Benguela entre os dias 6 e 8 do mês de junho. O titular da pasta dos transportes disse durante uma atividade na província do Namibe, na última semana, que o seu ministério prevê lançar um concurso internacional para o Corredor Sul de Angola, o que contribuirá para a diversificação econômica e, consequentemente, no desenvolvimento do país. No âmbito da nossa estratégia de ativação dos corredores nacionais, prevemos lançar o concurso internacional para a concessão do Corredor Sul, ou para o Corredor de Moçambique, ainda este ano, portanto no mês de julho. A economia desta região acaba por poder conseguir garantir a viabilidade dessa concessão. Achamos que é um caso também muito interessante de integração dos diferentes modais e a contribuição do setor dos transportes e logística para as economias setoriais. Para Ricardo Viegas de Abreu, o porto do Namibe, que tem uma posição estratégica privilegiada, é a maior infraestrutura portuária e a terceira mais importante do país. O ministro avançou que o porto do Namibe dispõe das acessibilidades terrestres, quer rodoviárias, quer ferroviárias, com ligações ao interior de leste do país e às fronteiras dos países vizinhos, nomeadamente a Namíbia e a Zâmbia, cujo objetivo único assenta na prestação de serviços de carga e descarga de mercadoria no seu recinto portuário. A implementação do projeto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçambique, que incorpora a reabilitação do terminal do Socomar e a construção de um novo terminal de contentores, para o Ministro dos Transportes, certamente também que vai contribuir para que sejam atingidos números mais elevados e mais relevantes. Chegou a hora dos destaques do desporto. O
Petro recebeu e venceu o Ilhete de Benguela por 3-0 em pleno estádio 11 de novembro e festejou a conquista do 18º título do Girabola. Os golos foram apontados por todos na primeira parte. Julinho marcou o primeiro e Tiago Azulão apontou o segundo. A equipa do Eixo Viário pela segunda vez numa final da BOL. David Carmo se torna no primeiro angolano a vencer uma competição europeia a nível de clubes. Mais desporto você acompanha mais daqui a pouco no Desportivo Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Com mais da metade das assembleias de voto encerradas, a África do Sul iniciou esta madrugada a contagem dos votos das eleições gerais mais disputadas dos últimos 30 anos. A eleição foi realizada num dia e as urnas foram encerradas após 14 horas de votação em mais de 23 mil assembleias nas 9 províncias da África do Sul. Os resultados finais não são esperados dentro de dias. Em jogo está o domínio de 3 décadas do Partido Congresso Nacional Africano, que tirou a África do Sul do regime brutal de maioria branca do apartheid e conduziu à democracia em 1994. O partido é agora alvo de uma nova geração de descontentamentos num país de 62 milhões de pessoas. Estima-se que metade delas viva na pobreza. Depois de vencer 6 eleições nacionais consecutivas, várias sondagens de opinião indicaram que o apoio do Congresso Nacional Africano era inferior a 50% antes desta votação. Israel deu um prazo de 30 dias à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina para desocupar a sede de Jerusalém Oriental. A ordem de despejo foi dada pela Autoridade de Terras de Israel após a aprovação de uma ação judicial intenta pelo ministro da Habitação israelita nesta quarta-feira. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina deve pôr imediatamente termo a qualquer utilização ilegal, destruir tudo o que foi construído em violação da lei, desocupar o terreno de qualquer pessoa ou objeto e devolvê-lo à Autoridade de Terras de Israel no prazo de 30 dias a contar da data da carta. A situação mudou depois que a guerra na faixa de Gaza e da acusação israelita de que vários dos funcionários da agência da ONU estiveram envolvidos nos atentados de 7 de outubro. E é com a página internacional que colocamos um ponto final à edição deste jornal. Voltemos à primeira página para recordar o que foi destaque. Cidadão de 80 anos acusado de engravidar menor de 15 anos no bairro Rocha Pinto. Família da vítima pede justiça. Autoridades sanitárias na Huila registraram mais de 200 mil casos de malária em 3 meses. Desporto, Petro de Luanda leva para a galeria o 18º título de campeão nacional. Da página internacional foi destaque: a África do Sul inicia a contagem de votos após forte afluência às urnas. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 30 de maio de 2024. Garantiu a técnica o Joel Anselmo, editou as notícias a Janete Meio-Dia, apresentou a Edna Firmino. Boa tarde, a seguir tem grande jogada. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.